Que valor tem a força de vontade para você? E qual a importância ela teria para você? Pensa o seguinte, o que seria a força de vontade? Eu costumo pensar da seguinte forma, para mim a força de vontade é quando o meu corpo está pedindo por algo e eu consigo negar a ele aquilo que ele exatamente quer. Então imagina que exista dois de você, aquele que está refém dos prazeres a curto prazo e aquele que busca um prazer a longo prazo. Esses dois sempre estão brigando. E isso, aqui eu não quero ser moralista, não quero te dar regras, nem nada do tipo. A intenção desse canal, a intenção de estar aqui diante da câmera é compartilhar coisas que eu vivo no meu dia a dia e que funcionam. Eu não sou perfeito, né? Eu tenho muitas falhas e eu fui mais ou menos testando coisas que funcionam, testei coisas que os outros me indicavam a fazer e de repente não funcionou para mim. Então a ideia aqui é compartilhar algo que funcionou para mim, você pode testar, se funcionar para você, ok, se não funcionar tá tudo bem. A força de vontade começou a ganhar mais importância na minha vida quando eu comecei a ver os resultados que eu obtive sempre que, numa situação onde eu poderia escolher algo que fosse mais prazeroso, mais prático, mais rápido, eu optava por não escolher. E o que acontece? Quando isso começa a se tornar mais comum, mais natural, você começa a criar um outro hábito. Então, se antes eu tinha um hábito de sofrer por negar um prazer, muitas das vezes eu tenho um hábito de sofrer por ter caído naquele prazer de curto prazo. Então, tudo começou, essa questão da força de vontade, quando eu era mais jovem e comecei a fazer dieta. Então, desde muito novo eu treino e quando eu comecei a fazer dieta, eu queria, na época, como eu era adolescente, jovem, eu queria obter um físico legal a qualquer custo. Então, eu estava disposto a sacrificar meus prazeres. Eu cortei o açúcar da minha alimentação, eu comecei a comer menos lanche, menos guloseima, mais comida, frango, salada, coisas mais nutritivas que às vezes nem é tão prazeroso. Porque eu queria ter eu queria ter a recompensa do corpo. Hoje em dia, para mim, o treinamento é totalmente diferente. Está mais ligado à força de vontade, é isso que eu estou falando. Porque para mim não é prazeroso acordar de manhã para ir treinar. Não é prazeroso estar lá fazendo exercícios. O prazer em si está na recompensa após o fim do treino. E eu penso comigo, eu não sei, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que treinam, não vou falar todas, mas a grande maioria das pessoas que treinam, e treinam focadas, treinam disciplinadas, não fazem só pelo prazer de puxar o ferro ou de fazer qualquer outro tipo de atividade física, mas faz pelo prazer da recompensa após o exercício físico. Porque ali não se trata somente dos benefícios que traz para a saúde, mas eu acho que mais para os benefícios mentais, para os benefícios de comportamento e, como eu te falei, da questão da disciplina, de ser disciplinado. Porque a pessoa que está ali praticando atividade física, se você for pôr na ponta do lápis, né, se você fosse analisar de forma mais superficial, você vai ver que é muito mais prazeroso estar sentado no sofá assistindo TV, estar descansando, estar fazendo qualquer outra coisa do que ter que se deslocar da sua zona de conforto, da sua casa, da onde que é o local do seu conforto, para estar fazendo um exercício físico, para estar fazendo algo do tipo. Então a força de vontade, eu acho que ela parte daí, de você saber que tem algo que é para o seu prazer e você evitar porque você sabe que aquilo vai te fazer mal. E quando isso se torna um hábito, furar com você mesmo ou vamos dizer assim, cair na tentação acaba que sendo muito mais prejudicial, você começa a se cobrar mais, aquilo ali te deixa para baixo. O banho gelado, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi, eu acho que pelo Joel J, né? Que ele não usa nem esse termo, eu acho que ele usa o banho de contraste, né? Que é você fazer uma prática de atividade física que está com o corpo bem quente e vai para debaixo do banho gelado, ou no caso dele, eu acho que ele ia nadar na praia, coisa do tipo. Hoje eu vejo assim, eu não dou tanta importância para os benefícios do banho gelado.
Acho que até semana passada, se eu não me engano, saiu uma pesquisa recente que parece que 10 minutos de banho gelado, algo do tipo, queima tantas calorias, queima um número absurdo de calorias. Porque no banho gelado seu corpo acaba que tentando nivelar a temperatura do corpo. Então, como baixa muito a temperatura do corpo por conta do banho gelado, seu corpo vai trabalhar para trazer a temperatura dele para uma temperatura mais natural. E isso acaba que queimando muita caloria. Mas como eu falei, o caso aqui não é esses benefícios, porque deve ter vários, assim como malefícios talvez. Mas a ideia aqui é a força de vontade. Então eu ali diante do chuveiro, né, com a água gelada, eu sempre questiono, sabe? Tipo, será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria tomar banho? Essa água gelada? No caso, eu comentei em outro vídeo que eu não tenho escolha, tem que ser o banho gelado. Depois eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo explicando mais a respeito disso. Mas para mim é muito importante porque o banho gelado é uma forma de sacrificar um dos meus prazeres, matar algo que eu teria prazer. Porque quem não gosta de tomar um banho quente, né? Quem não gosta de chegar, às vezes estressado, às vezes no frio, abrir o chuveiro, aquela água quente para relaxar um pouco, às vezes fica até mais do que o tempo normal, só para ficar ali, né, no banho quente. Mas é exatamente disso que trata a força de vontade e o banho gelado para mim. Porque ali, meu corpo, ele quer algum conforto, ele não quer nenhum sofrimento. Mas eu não posso deixar que os meus desejos do corpo me dominem. Então é essa a questão do banho gelado. Então, tipo assim, para mim, ele se trata muito mais de ter um controle sobre mim mesmo, não deixar que os medos me dominem, não deixar que os prazeres me dominem, para eu ter esse momento de controle e não permitir que o corpo tome conta de mim, não ficar no automático. Então, para mim, foi o banho gelado. Para mim também é a dieta, é o treino. Então essas coisas não é o prazer em si, mas é você começar a, por meio dessas coisas, a ter o controle da sua própria vida, ter o domínio dela, não permitir que só o seu corpo te domine, só os seus desejos. Comece por algo que já seja do seu hábito, algum vício novo que você criou, algo do tipo. Tenta começar pequeno. Então, tipo assim, tem algo que você faz, certo? Que não é legal, que não te faz bem, sabe? Sei lá, às vezes tem alguma comida, tem alguma coisa que não te faz bem, que te incomoda, aquilo ali te gera um sentimento de culpa. Tenta um dia ir contra aquilo, sabe? Um exemplo, vamos dizer que todo dia depois do almoço você precisa tomar 2 copos de Coca-Cola. Tenta tomar só um, tenta tomar água, tenta não tomar, sabe? Porque assim, você vai mostrar, não é nem questão de mostrar, mas você vai começar aos poucos a ter controle sobre si mesmo. E quando você tem controle sobre si mesmo, não te gera culpa, sabe? Não te gera um estado de uma vida mecânica, onde você faz as coisas somente para saciar o seu prazer. Então acho que o ideal é começar aos pouquinhos, sabe? Não se cobrar tanto, mas buscar de alguma forma ter o controle sobre si mesmo. Eu acho que essa é a questão mais importante, por isso que eu citei a questão do banho gelado, porque é algo sofrido, sabe? Um exemplo simples, talvez, vamos dizer que você usa ônibus todos os dias, sabe? Pega ônibus e você tem a opção de sentar ou ficar de pé, sabe? Tem ali disponível o lugar para você sentar. Você, ao invés de escolher sentar, você fica de pé. Então, tudo aquilo que você gostaria de fazer, sabe, do seu dia a dia, começa a fazer o oposto aos pouquinhos, porque você vai começar a ter controle. Um exemplo, se você, do caminho da sua casa até o trabalho, você costuma pôr música para ouvir, tenta ir em silêncio. Um exemplo, eu trabalho ouvindo podcast. Então, para mim, seria legal, às vezes, trabalhar um dia sem ouvir podcast. Começar a tentar ter domínio, não permitir que as coisas, que sua vida fique totalmente automática. Eu acho que esse é o segredo e por isso que a força de vontade é muito importante nessa questão. E você tem tido dificuldade para fazer algo que você gostaria? Você já pensou a respeito do quanto as coisas têm sido automático na sua vida e a força de vontade realmente tem um valor importante para você ou você nunca tinha pensado nisso?
Me diz aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, se você concorda, se você discorda. E se você puder, para me ajudar, se inscreva no canal. Eu pretendo postar conteúdos desse tipo. É como eu te falei, não é uma questão de ditar regras ou de ser moralista, nem nada do tipo. É alguém ser mais humano e compartilhar coisas que qualquer pessoa, assim como eu consegui, você possa conseguir também, tá bom? Ficamos até a próxima.